Muito boa tarde, como estão as coisas por aí? Tudo bem com vocês? Na expectativa do ano novo, os mais pragmáticos falam que é apenas um dia depois do outro, uma mudança convencional, mas a convenção, a imaginação, a mente, determinando tudo, faz com que as nossas crenças sejam um fator determinante para a vida. Ah, isso é só da cabeça das pessoas. Sim, é só da cabeça das pessoas, mas a cabeça das pessoas determina muita coisa. A ciência atesta isso. Quando está na cabeça dos agentes econômicos que vai haver inflação, há inflação. Porque todos eles aumentam o preço. Quando está na cabeça das pessoas que elas vão ficar doentes, elas ficam, porque o pensamento negativo rebaixa o sistema imunológico. Também está provado pela ciência. A mente não é pouca coisa. A mente é determinante para quase tudo. E muito mais ainda na perspectiva espiritual energética. Porque a sintonia é o fator determinante para as coisas acontecerem nas nossas vidas. As pessoas que se aproximam, os fatos que acontecem, a sorte, o azar, os acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo é a materialização de um quadro energético. Compreender isso é fundamental. Hoje vamos pensar sobre a relação dos espíritos com os rituais de morte, particularmente com o cemitério, com o túmulo. E por que isso é tão importante? Porque o medo é uma das energias primárias, fundamentais nas nossas mentes. Se a mente é determinante e o medo é um sentimento fundamental para as nossas mentes, então estudar o medo é uma questão fundamental. O medo não é algo terrível. O medo é uma ferramenta necessária para viver. Os doentes mentais e as crianças que não têm medo não conseguem atravessar uma rua, não conseguem tomar uma decisão simples. O medo orienta muitas das decisões mais básicas do ser humano. Quando ele é objetivo, o medo de um carro, o medo de uma doença, o medo de transitar numa rua escura, num horário ruim, tudo isso ajuda a gente a tomar decisões preventivas, decisões fundamentais para a nossa existência, para a nossa defesa. Mas quando esse medo, ao invés de ser objetivo, ele se subjetiva, a partir do pode ser que aconteça, vai que aconteça isso, vai que aconteça aquilo, sem nenhum fator objetivo, ele já surge e toma conta, transformando-se em pânico, ele paralisa a mente, paralisa o ser. E a morte é a ideia mais geradora de medo da humanidade, seja por causa da nossa herança animal, que através do instinto teme a morte, o instinto de conservação, seja que seria a morte e o medo da morte objetivos, seja pelo medo da morte subjetiva. O medo subjetivo da morte ultrapassa o pânico e chega ao terror. É a indústria do terror, que utiliza fartamente cemitérios, túmulos, cruzes, fantasmas. Todos os símbolos de morte são fartamente utilizados na indústria do terror.
e usados inclusive pelas religiões e pelas teologias. Porque o medo de morrer, o medo da morte, o medo do julgamento após a morte, o medo da vida após a morte, é utilizado pela indústria da salvação, composta por quase todas as religiões, pelo menos no Ocidente. Então o filme de terror, ele manipula o nosso medo para que nós consumamos cada vez mais aquele filme, aquele terror, nos viciemos na adrenalina dos filmes, dos gritos, dos medos, dos sustos. E a indústria das religiões também se alimenta do nosso medo. Além da mídia, essa mídia baseada nos crimes, que vive do sangue das notícias, também atrair pessoas viciadas no medo. É toda uma estrutura, é toda uma doença mental coletiva de fomentadores de medo para manipular, para dirigir bilhões de mentes. Escapar, libertar-se dessas indústrias de medo, de pânico, de terror, é fundamental para as nossas vidas. E para isso precisamos destrinchar a morte. E nada melhor para destrinchar, para desconstruir a morte, para ressignificar a morte, do que a mensagem dos Espíritos, os próprios mortos, vindo e falando conosco. Vamos lá? Para isso, o Livro dos Espíritos. Falamos com os mortos através da literatura psicografada, da literatura mediúnica, e esse livro tem 1019 perguntas inteligentíssimas feitas por Allan Kardec aos espíritos, que nos revelam coisas fantásticas, mas a literatura de romances doutrinária, as revelações trazidas pelos espíritos, psicografadas notavelmente por Chico Xavier, mas por uma infinidade de outros médiuns conscientes, porque muito da literatura, quase toda a arte em geral, é feita intuída por inspirações, portanto com participações decisivas no mundo espiritual, mesmo que os artistas não entendam como fazem, mas fazem, são médiums também. Então a comunicação com os mortos, ela é muito mais constante do que supomos. Paulo de Tarso, nas suas cartas, fala que somos todos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Uma nuvem de testemunhas. A maioria desses escravizados às indústrias do terror, do medo, do pânico, ficaria alarmada se soubesse quantos espíritos nos acompanham por toda parte. Perguntaram uma vez para Chico Xavier se ele possuía obsessores, que são os espíritos, as influências espirituais vingativas, que tentam nos prejudicar de alguma forma, que tentam vampirizar nossas energias. E ele disse que sim, o tempo todo, sempre teve. O próprio Jesus teve obsessores. Por 40 dias foi tentado no deserto por um espírito. Então precisamos, para nos fortalecer, para nos revigorar, para vencer, para nos
emancipar na vida, na mente, precisamos nos emancipar da morte. A primeira pergunta, então, 322, diz assim: os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém visita, há tantos, não é? Também comparecem ao cemitério, por exemplo, no Dia dos Mortos, é o que se falava antes nas perguntas anteriores, lamentam por não encontrar amigos que se lembrem deles. Vejamos nós. Que lhes importa a terra, dizem os espíritos. Eles apenas se prendem a ela pelo coração. Se aí não há amor e ninguém mais se lembra deles, nada mais existe que prenda o espírito à terra. Eles têm para si o universo inteiro. Claro que aqui os espíritos falam dos espíritos medianos e os espíritos elevados. Aqueles que possuem uma relação afetiva de apego aos lugares, às instituições, às pessoas, às coisas. Esses são mais grudados, esses se sentem e ressentem aqueles que ele supunha que os amava, aquele que o espírito supunha que o amava, ter para ele pensamentos ruins, ter para ele nenhum pensamento, não ter lembrança nenhuma, isso pode impactar negativamente, especialmente aquele espírito mais apegado, além de apegado às pessoas, aos ritos culturais, como o Dia dos Mortos, como os cemitérios, como os velórios, etc. O espírito minimamente desenvolvido não se afetará por isso, mas aquele apegado a ritos, costumes, lugares, interesses, esse sim se sentirá, pode sim se sentir triste por não ter ninguém a lembrar dele. Como presos que no dia das visitas não recebe ninguém interessado em vê-lo e fica triste. Um espírito apegado, aprisionado no apego, também se sentirá triste no Dia dos Mortos se não for lembrado. Questão número 323. O que mais agrada ao espírito? Uma visita ao seu túmulo ou uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é a maneira de mostrar que se pensa no espírito ausente. É a representação exterior de um sentimento íntimo. Na realidade, a prece sincera é que valoriza o ato de lembrar. Quando a prece vem do coração, pouco importa o lugar. Então aqui Kardec pergunta se o que mais agrada ao espírito é uma visita ao seu túmulo ou uma prece. Como o que vale é a crença, o que vale é o mundo interior, o que vale é a intenção, o que vale é a emoção, se for uma prece dita formalmente, da boca para fora, como se diz, se for uma visita ao cemitério apenas para cumprir uma obrigação, nenhuma das duas vale nada ao espírito. Sem a intenção, sem o coração, nada. Com a intenção, com o coração, tudo. Uma conversa com um falecido, amorosa, alegre, confiante, bem intencionada, feita em qualquer lugar, o alegrará. Qualquer rito, prática, formal, que não seja embebido com sentimentos verdadeiros,
não lhe trará bem nem mal algum, manterá sua solidão, seu desamparo, ou o manterá livre para seguir sua vida em seus estudos, em seus trabalhos, porque há muito estudo e há muito trabalho após a morte. Não tenhamos dúvida disso. Questão número 324. Os espíritos que são homenageados por estátuas ou monumentos assistem às inaugurações? Ficam felizes com a lembrança? Olha que pergunta interessante. Quantas estátuas existem nas cidades, nos parques, nos jardins? Qual o sentimento dos espíritos em relação a essas estátuas, a esses eventos? Muitos, respondem os espíritos, muitos comparecem às inaugurações quando podem. Entretanto, ficam mais felizes com a lembrança, sempre isso, sempre o interior mais importante do que o exterior. Ficam mais felizes com a lembrança que os homens guardam deles do que com as estátuas ou monumentos. Para nós, que somos tão apegados à matéria, esse mundo exterior, esse mundo dos ritos, das estátuas, dos túmulos, dos cemitérios, do corpo, parece tudo, quando é nada. E não apenas no mundo espiritual, não apenas após a morte. Isso que para nós é verdadeira razão de viver, a aquisição das coisas, dos postos, das roupas, das posições, das fortunas, dos padrões de beleza dominantes, da fama. Tudo isso que para nós parece tão importante, olhado do ponto de vista espiritual, é nada. Os espíritos, nossos orientadores, nossos guias, nossos espíritos familiares, aqueles que gostam de nós, todos, da pátria espiritual, olham para nós como nós olhamos para um parente ou um amigo que esteja na Cracolândia, que esteja viciado em alguma coisa material qualquer. Viciado em academia, viciado em cirurgias plásticas, em chocolate, em sexo, em jogo. Além de, é claro, drogas, álcool. Há muitos tipos de vício. O que nós falaríamos para um amigo, um irmão, um pai viciado? Eu até compreendo, nós diríamos, eu até compreendo que você receba prazeres dessas coisas, dessas práticas. Mas prazeres que logo depois geram vazio, geram tristeza. Vazios que mais que vazio e tristeza que geram vícios, dependências. Vazios que mais ainda que gerar dependências além da ressaca, além da crise de abstinência, das tristezas, além mesmo da própria dependência, alegrias, prazeres que abreviam a vida, que valor podem ter? Não é isso? O que nós fazemos quando conversamos com alguém viciado e tentamos ajudar na sua reflexão? Expandir
o seu ponto de vista, não pensar exclusivamente no imediatismo, não pensar exclusivamente na matéria e nos sentidos, mas pensar na eternidade, no infinito. Não é assim? Pois os nossos amigos espirituais hoje e há muito tempo vêm tentando também expandir a nossa visão e nos fazer refletir. O convite hoje é exatamente esse. Repasse os seus hábitos, as suas práticas, os seus valores, os seus vícios. Repense as suas dependências, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas abstinências, à luz da eternidade, à luz do infinito, à luz da vida futura. Será que se nós soubéssemos que iríamos morrer amanhã, se nós tivéssemos a certeza que o mundo espiritual nos dá, dos padecimentos enormes daqueles espíritos que eram viciados na terra, será que nós manteríamos essas prioridades que hoje nos afetam tanto? Será que nós não veríamos com outros olhos a vida agora? Pois é exatamente isso que nós mais precisamos agora. Todos queremos um ano novo. Mas para termos um ano novo precisamos rever as atitudes. Para rever as atitudes precisamos de um outro olhar. Um olhar mais amplo. Um olhar infinito. Que não depende de uma religião ou de outra, de uma prática religiosa, de um rito ou de outro. Depende essencialmente de nós buscarmos os reais valores da vida. Isso que eu estou fazendo aqui hoje vai ter que impacto daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Isso que eu estou fazendo hoje vai ter que impacto após a morte. Será que isso que me parece um benefício agora é um real benefício do ponto de vista eterno, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista dos meus amores espirituais? Temos certeza que revendo nossos hábitos, nossos valores, nossa vida à luz dos valores da eternidade, mudando, portanto, nosso padrão ético, nossa visão de mundo, tudo mudará, ainda que as dificuldades permaneçam, mas tudo mudará, as próprias dificuldades serão vistas de outra forma. Todo aquele que quer um ano novo precisa se renovar. Loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Mude e tudo mudará. Que essa certeza, que essa construção, que essa conquista de um ano novo comece pelo único lugar onde ela é possível, onde ela é efetiva, pela mudança interior. E que essa mudança interior assuma como seu grande instrumento a mudança da perspectiva. Mude-se e tudo à sua volta se transformará. Um ótimo ano para todos nós. Estaremos juntos ainda nos próximos dias. Tomara que dê tudo certo. Tenho tido algumas dificuldades aqui nesse momento. Mas que essa certeza nos nutra, nos abasteça, nos transforme e abra nossas vidas de alegrias e esperanças. Muito bom saudar Luciana Moraes Toledo, Kelly Cristina, Betinha Kuma, Adelaide Dias, Enir Cajazeira, Erilde Pimentel, Roberto Capelli, André Salvatore. Saudamos a todos os amigos
muito bom fazermos essa revisão da vida, essa mudança de vida no único lugar onde ela efetivamente muda, que é no coração e no pensamento, e fazermos isso juntos. Porque não há melhor forma de vivermos a vida do que com amigos. Muito obrigado pela amizade e tomara que tudo dê certo para a gente voltar amanhã e continuar esse nosso renascimento. Vamos renascer juntos? Um grande abraço, um prazer estarmos juntos e até amanhã.